Fala pessoal, eu sou a Eli, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um lançamento que envolve viagem, comédia e muito romance. Recentemente, a Arqueiro lançou um livro chamado Não Era Para Ser Uma História de Amor, que é um romance de estreia, da autora. Porém, ela já escreveu outros livros, de acordo com uma nota que ela coloca no final do livro, mas esse foi o primeiro, publicado. E é uma história muito engraçada, muito envolvente, que vai passar aí dentro de um carro, que lembra muito o que aconteceu no livro Na História com o Ex, da Beth O'Leary. A autora trouxe acontecimentos muito engraçados para essa história, construiu personagens muito autênticos. Então, assim, vamos conhecer, um pouquinho do que se passa nessa história. E não era para ser uma história de amor, vai contar aí a história de Millicent, que tá levando uma urna funerária com as cinzas de sua amiga, uma senhora chamada Senhora Nash, que tinha 98 anos e faleceu, e ela resolveu pegar as cinzas, dessa senhora e levar para junto, nem que seja simbolicamente, do amor da vida dessa senhora. Então ela vai fazer aí uma viagem, no entanto, ela ia fazer essa viagem de avião. Acontece uma pane no sistema de aviação e todos os voos são cancelados. Ela tem que sair de Washington e ir até a Flórida para levar essas cinzas. Só que como teve essa pane, no sistema de aviação, ela não vai conseguir mais ir, nessa viagem de avião, vai ter que reprogramar, replanejar, e ela vai decidir de carro. Porém, lá, enquanto ela tá no aeroporto, tomando conhecimento sobre essa pane, ela vê um cara chamado Hollis Hollenbeck, que é um colega do ex dela, Então é uma pessoa que ela já viu, porém ela não tem muito contato com ele, mas ela tá ali passando por uma situação que ele vai chegar pra ajudar, e eles começam a conversar. Quando eles tomam conhecimento dessa pane, porque ele também iria fazer uma viagem até Miami, cada um, enfim, vai tomar o seu rumo, porém ele vai de carro e ela também quer ir de carro até a Flórida. Mas ele não aceita, o pedido dela pra ir com ele. Então ela vai tentar alugar um carro. Muitas pessoas tiveram a mesma ideia que ela, que foi alugar um carro, e ela ia ter que dividir o mesmo veículo com um cara totalmente desconhecido. E ele, o Hollis, ele não conseguiu ir embora. Ele ficou lá no estacionamento, pensando nela, até que ele chega lá e convida ela pra ir com ele. Então é aí onde tudo vai começar, porque eles vão fazer uma viagem super longa, que vai ter muitos acontecimentos interessantes, inusitados durante essa viagem. E ele não gosta que ninguém pegue no carro dele, ele tem muito ciúme, então assim, ele não quer deixar ela dirigir. Mas ela vai dirigir, vai acontecer algumas coisas bem engraçadas. Eles vão passar por restaurantes exóticos, uma pousada de gosto duvidoso, ela vai participar de um desfile de brócolis. Então vai ter muitos acontecimentos engraçados e inusitados que vão deixar essa viagem cada vez mais longa, e eles vão passar mais tempo juntos. O Hollis, ele tá indo até Miami. Então ele não vai até o ponto final, da viagem. O intuito dessa viagem dele é exopilar, é tentar sair desse bloqueio. O Hollis, ele tem o que é chamado de heterogromia, que é cada olho dele tem uma cor. Então, assim, é uma característica, física que a autora trouxe para esse personagem bem diferente, que normalmente quase nunca, a gente vê nos livros. E falando um pouquinho sobre esses personagens em si, a Millie, ela é aquele tipo de pessoa que vê o lado bom de todo mundo, que acredita no amor, que tá sempre acreditando nas coisas boas. Enquanto o Hollis, ele é o oposto de tudo isso, ele não acredita no felizes para sempre. Cebolinha, ele não acredita no felizes para sempre, Ele é aquela pessoa mais fechada, mais contida, mas tudo isso também acaba sendo justificado, por questões que aconteceram com essas pessoas. A Millie, porque ela sempre foi assim, ela sempre se entregou bastante, apesar de ter passado por situações que ela percebeu que não dava sempre pra ser assim, como foi no caso do ex dela, que ela acreditou muito nele, confiou bastante nele, ele se mostrou ser uma pessoa totalmente oposta àquilo que ela imaginava. E o Hollis, ele acabou criando uma cascata, por conta de decepções, decepções amorosas que ele passou durante a vida dele, que fizeram com que ele visse e mudasse, o comportamento dele em relação ao amor. Mas são personagens muito bem construídos, personagens autênticos, que vão conquistar, e que são personagens que têm características diferentes, mas que se conectam de uma forma muito interessante. E é um livro mais 18, porque sim, as cenas de romance são muito, muito bem descritas. E essa história, assim, não é só sobre a história da Millie e do Hollis, porque é uma história de amor, assim,
muito bonita, mas que acaba se desenvolvendo por conta de outra história de amor, né? A personagem principal, ela começa levando a urna funerária, né, as cinzas dessa senhora, para o amor da vida dela. E justamente esse objetivo dela de levar as cinzas vai fazer com que a história de amor dela também acabe acontecendo. Então, é uma história de amor dos personagens principais ali, mas também tem a paralela, né? Que é a história de amor da senhora Nash. Ela vai contar muito também da relação da Millie com a senhora Nash, né? Que a senhora se tornou a amiga dela, né? Sendo uma pessoa que apoiou ela no momento em que ela precisava. E ela acabou cuidando da senhora Nash e sendo para ela uma amiga, né? Ali no fim da vida. E ela acabou se sentindo também um pouco culpada, porque ela queria muito encontrar o amor da vida da senhora Nash enquanto ela estava viva, porém acabou que ela não fez isso. E quando a senhora morreu, ela se sentiu culpada, né? O que deixou ela ainda com mais vontade de levar essas cinzas foi porque ela sentiu que ela deveria ter feito isso antes da senhora Nash, né, chegar a falecer. Falando um pouco sobre as minhas impressões, eu confesso que as minhas expectativas foram atendidas nesse livro. Eu comecei ele super esperançosa que seria um livro legal, bacana, que vai trazer o universo literário, também vai trazer romance, e de fato foi um livro bem engraçado. Eu não diria engraçado a ponto de, nossa, dar gargalhada, mas foi um livro que trouxe também acontecimentos inusitados. A autora foi muito criativa, ela foi muito fofa, acho que ela ponderou muito bem, sabe, as questões de romance, de trazer uma coisa mais hot, mas também trazer a reflexão, né, sobre o amor, sobre confiar nas outras pessoas, sobre se permitir e também sobre a confiança das relações. Eu acho que também ela escreve muito bem, ela envolve, sabe, de uma forma muito interessante. Foi escrito na época da pandemia, né? Então ela escreveu dentro de um carro, então por isso ela disse que não poderia ser em outro lugar para se passar essa história que não em um carro. Então assim, eu achei o livro muito bacana, eu gostei, eu dei 5 estrelas, é um livro que eu comecei com altas expectativas e as minhas expectativas foram sim atendidas. Então assim, fica aí a indicação para vocês de mais essa leitura, é um livro lançamento que saiu recentemente, então assim, tá super fresquinho. É uma leitura jovem, é uma leitura que vai trazer assuntos como o luto, como o bloqueio criativo, algumas questões não tão leves. No entanto, não é nada demais, assim, tipo, é só realmente uma contextualização, né? Acaba que não pesa na história. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, dessa dica, dessa leitura. Já fazia um tempo que eu não trazia resenha aqui pro canal. Tô um pouco enferrujada, inclusive. Mas espero muito que vocês tenham gostado dessa indicação. Me digam aqui nos comentários se vocês já leram, já ouviram falar sobre esse livro. E não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação para receber notificação sempre que eu postar novos vídeos. Curte esse vídeo também caso você goste, é super importante para o crescimento aqui do canal. Me segue também lá no Instagram, @sonhando-com-livros. Por lá eu vou compartilhando um pouquinho do meu dia a dia, das minhas leituras e tudo mais. E eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau!